Orando com o Santo do Dia, dia 17 de novembro, celebramos Santa Isabel da Hungria, rainha e terciária franciscana. Teve uma vida breve, mas intensa. Filha de André, rei da Hungria, e de Gertrudes, nobre dama de Merano, queimou etapas atingindo a santidade em 24 anos, no decurso dos quais experimentou alegrias e dores, com o ânimo de quem está sempre agradecida a Deus. Noiva aos 4 anos, esposa aos 14, mãe aos 15, viúva aos 20 anos, quando o marido Luís IV, duque da Turíngia, morreu em Otranto à espera de embarcar com Frederico II para a cruzada na Terra Santa. O seu matrimônio fora combinado como ocorria entre as casas reinantes da Europa e foi um casamento muito feliz. Ela mesma chega a dizer assim: se eu amo tanto uma criatura mortal, quanto não deverei amar o Senhor? E ela verdadeiramente amou o Senhor com toda a alma, amou no próximo, destinando riquezas materiais e espirituais para o alívio dos infelizes, dos pobres. Teve 3 filhos, Hermano, Sofia e Gertrudes, em 6 anos de vida conjugal. A morte do marido mudou toda a sua vida. Que vida encantadora, tão breve e tão cheia de tanta realização. Isabel tinha apenas 24 anos quando morreu. Como a gente disse, casou aos 14, 4 anos depois da morte já era declarada santa. Esta curta existência tão apressada foi, no entanto, repleta de acontecimentos, plenamente vivida. Tudo na vida dela foi com muita pressa. Eu creio que a gente pode pedir a ela coisas urgentes, que não podem esperar. É uma grande santa. Como ficou um pouco, para nós aqui, não tão popular, mas é uma santa de muitos milagres. Isabel era filha do rei André, como a gente disse, da Hungria. Nasceu em 1207, seguindo os costumes daquele tempo. Já aos 4 anos foi prometida em casamento ao filho do duque de Turígia, região centro da Alemanha. A menina foi para a corte de Turígia, onde foi educada até a idade exigida para as núpcias. Já pensou? Deixou a casa da família com seus 4 aninhos para ir ser educada longe, se preparando para um casamento. Quando contraiu aos 14 anos, se casou oficialmente com o Duque Lodovico, num país estrangeiro, perseguida pela aversão da sogra, ciumenta do carinho do seu esposo. A vida de Isabel não foi fácil na corte de Turíngia. Mas ela, dedicada por completo à prática da caridade, encontrava-se num plano muito, muito superior a estas misérias humanas. Verdadeiramente, essa é a melhor forma de vencer as misérias humanas, decolando. Aí entra o amor, a caridade, decolando. E foi isso que ela fez. Isabel passou a história como rainha de extraordinária caridade. A lenda transformou em poesia sua carinhosa e generosa dedicação aos pobres, num confronto com a hostilidade doméstica insuflada pela sogra. A vida dela foi um martírio, mas ela não deixou de fazer o bem e de amar a todos. Acusada ante o esposo de excessiva prodigalidade, certo dia foi surpreendida por ele quando saía do palácio
levando alimentos para reparti-lo aos pobres. Que levas? Perguntou-lhe o esposo, já prevenido, né? A sogra perversa que perseguia milímetro a milímetro a vida dessa generosa. E que levas? Perguntou-lhe o esposo. E ela disse, rosas, sem lembrar que era pleno inverno. Já pensou? E abrindo a sacola, apareceram efetivamente rosas. Noutra ocasião, voltando seu esposo de uma viagem, a sogra o preveniu. Vê lá, Isabel levou para o teu quarto um leproso. Mas ao abrir a porta, o esposo encontrou sobre a sua cama Cristo crucificado, em quem se transformara o leproso que Isabel cuidava. Já pensou? E ela fazia isso mesmo. Levava os pobres, os leprosos, doentes para dentro da sua casa. Verdadeiramente ela tinha que chocar aquela burguesia hipócrita. 6 anos depois de casar, Isabel tornava-se viúva, pois seu marido, que partira para as cruzadas da Terra Santa, morria de peste em Otranto, na Itália, antes de embarcar para a Palestina. Durante a ausência do marido por uma grande escassez de víveres que se deu na região, Isabel sustentou pelos cofres públicos, mesmo em oposição a algum magistrado, centenas de pobres que ela própria servia cada dia. Ela servia com as mãos dela, ela cuidava dessas pessoas. Com a morte do marido, começou para Isabel uma dolorosa via sacra, cheia de sofrimento, de virtudes e de heroísmo. Os parentes do marido expulsaram-no da corte, a pretexto de que ela esbanjava os bens da família, quando, na realidade, nada mais fazia do que ajudar os necessitados. Talvez nessa perseguição dos parentes do marido houvesse certa aversão contra a origem húngara da rainha Isabel. Ela foi vítima de preconceito e de tudo. Ela, com os 3 filhinhos e algumas servas, passando as maiores privações em várias cidades. E quando ela foi expulsa do palácio, lá do castelo, ela não tinha para onde ir e nem ninguém tinha coragem de abrigá-la, porque tinha medo daquela família poderosa. E então ela ficou no relento, frio, e um homem com muita boa vontade, mas muito medo, ele a acolheu numa cavalariça que também era local de cuidar dos porcos. E ela ali com seus filhinhos e algumas servas se refugiou naquele chiqueiro e com alguns objetos, utensílios ali da cavalariça, com aqueles panos de cobrir cavalos, eles se abrigaram e se enrolaram ali do frio. Ela ficou ali 2 dias naquela situação. Você vê, só por fazer o bem, por amar os pobres, por cuidar dos pobres, mas ela foi recompensada quando estava neste chiqueiro de porcos, com a aparição de Jesus. Oh, meu Deus, que coisa extraordinária. Jesus apareceu para ela ali. E, por fim, Isabel acabou refugiando-se num convento em Marburgo. Lá tomou o hábito da Ordem Terceira Franciscana, exatamente no ano da morte de São Francisco de Assis, 1226. Com a indenização recebida pelos bens que lhe foram injustamente tirados, construiu um hospital para atender aos necessitados. Ela usou até o seu dote para construir esse hospital. E ela reservava para si os piores trabalhos.
Apesar da insistência do pai para que voltasse à corte da Hungria, Isabel preferiu palmilhar o caminho que a providência lhe traçara, cuidando com carinho de seus filhinhos órfãos e dedicando-se ao serviço dos pobres e dos doentes. Esgotada em suas forças pelo extenuante serviço aos doentes leprosos, que servia diariamente com as próprias mãos, Isabel faleceu na jovem idade de 24 anos, no dia 16 de novembro de 1231. Meu Deus, viveu tão pouco e fez tanto, uma vida tão intensa, tanta alegria e tanto sofrimento. Mas Deus lhe recompensou por tudo. A sua relação e o seu amor por Jesus é uma coisa à parte, extraordinária. Essa santa precisa ser um pouco mais conhecida e, sobretudo, essa relação tão profunda que ela tem por Jesus. Por isso que ela ama tanto os pobres, por isso que ela faz tanto pelos pobres. Os numerosos milagres que se verificaram sobre o túmulo de Santa Isabel fizeram apressar o processo de canonização que se deu em 1235. Muito rápido. Seu culto tornou-se muito popular em toda a Europa. Muitas instituições de caridade adotaram o seu nome. Santa Isabel foi declarada padroeira da Ordem Terceira Franciscana e, mais do que tudo, um testemunho extraordinário, sobretudo para esses tempos de hoje, de tanto egoísmo, de tanta hipocrisia. Santa Isabel da Hungria, uma rainha expulsa do palácio e se abrigou num chiqueiro de porcos onde Jesus apareceu para ela. E ela continuou a sua jornada e a providência de Deus cuidou de tudo. Ela não passou um dia sem amar a Jesus e sem amar a Jesus nos pobres e desvalidos. Por isso Jesus, ele se dava de forma tão sobrenatural, extraordinária na vida de Santa Isabel. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós. Que Deus te abençoe, te proteja e livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Orando com o Santo do Dia. Irmão, irmã, esse é um belo caminho para crescer na fé e no amor a Jesus. Compartilhe esse vídeo com um irmão, com um amigo. Faça isso. Deus te abençoe. Muito obrigado. Até o próximo.